Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira palestra da série de palestras sobre o reino da divina vontade, principalmente sobre o livro do céu. Meu nome é Aline Aparecidinha dos Santos Silva, sou católica, atuante, filha da divina vontade, filha espiritual da serva de Deus, Luísa Picarrita, e é um prazer imenso começar essa série de palestras, onde nós iremos, de todo o coração, mergulhar profundamente no entendimento sobre o livro da Luísa, o livro da serva de Deus, Luísa Picarrita, que a gente sabe que é mais de Jesus do que de Luísa, que ela foi simplesmente uma alma totalmente entregue para poder somente transcrever a vontade de Jesus, de trazer para nós essas verdades do céu. É muito importante nesse tempo a gente começar a estudar mais profundamente os conteúdos do livro do céu e compreender ele num todo, devido a tantas informações que estão surgindo que possam prejudicar o avanço do conhecimento referente a essa verdade do dom de viver na vontade de Deus. Jesus falou que nunca contou para ninguém sobre o dom de viver na vontade de Deus, somente para Luísa. Então, tem muito material que está surgindo, muitos livros, muitos estudos de todas as ordens das áreas humanas, que podem até colaborar com algum conteúdo que possa ajudar, mas que não tem a verdade revelada pelo próprio Verbo encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não cair, como a gente já foi avisado pelo próprio Jesus, em falsos profetas, em falsas profecias, porque ele disse: muitos aparecerão dizendo que eu estou aqui, que eu estou lá, mas não acreditem, e esses enganarão a muitos. Então a gente tem que ter o cuidado realmente da gente saber qual é o caminho mais correto, o caminho mais verdadeiro. Então a gente já falou um pouquinho no nosso canal sobre a Luísa Picarrita. Então agora a gente vai começar a falar dos escritos dela, o que realmente está contido no livro do céu, o que Jesus ele tem a nos dizer sobre tudo. Então a gente vai começar hoje essa primeira palestra e depois a gente vai avançar cada vez mais em todos os assuntos que são muito importantes referente ao conteúdo do livro da Luísa Picarrita. Muito obrigado. Então vamos começar. Mas para começar vamos rezar pedindo a ação do Espírito Santo, que é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos ajuda a gente poder vivenciar essa realidade. Sem Ele a gente não pode alcançar o conhecimento da verdade. Só o Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós, que habita em cada um de nós, principalmente para quem dá vida, quem dá abertura a essa ação do Espírito e deseja a sua colaboração, apesar de que ele está à nossa disposição em qualquer circunstância, mas aquele que é batizado, que é crismado, que recebe essa influência do Espírito Santo e que tem consciência dela, pode usufruir melhor da ação dele, da ação do nosso amor, do amor de Deus que trabalha no meio de nós, através de nós e em nós. Na nossa mente, o Espírito Santo rege os nossos pensamentos e comunica-se conosco o tempo todo, dizendo qual é o melhor caminho, fazendo-nos ajudar a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer aquilo que nós fizemos de errado. É Ele quem nos ajuda. Então, a gente vai entendendo isso pouco a pouco, compreendendo essa ação do Espírito Santo. Então, vamos rezar, pedindo, implorando que o Espírito Santo desça sobre nós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santifica. Estamos reunidos, ó minha Mãe,
a Mãe Santíssima, eu venho em sua divina vontade. Ó Mãe, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Maria é a nossa mestra, né? Então, ela também é invocada para que ela possa nos ajudar. Quem é Maria? Né? Maria é o nosso modelo principal de um ser humano que alcançou a plenitude da vontade de Deus. Então, ela recebeu então de Deus o mandato de ser a nossa rainha do céu e da terra, por causa dela ter sido a primeira, né, a alcançar a plenitude da santidade das santidades. Então, por isso ela recebeu o mandato de co-criadora, de co-redentora e de co-santificadora, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, precisamos da ajuda dela e ela vem nos ajudar e ela nos ama muito e nos impulsiona e ela pode, né, trabalhar com Deus para esse fim, para essa finalidade. Ela é a nossa mãe, como nós sabemos, né? Então, por isso, ela é quem nos leva à escola do Espírito Santo, seu esposo. Então, vamos rezar a Suprema Majestade, selando essa palestra na Divina Vontade. Suprema Majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do passado, presente e futuro, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Nós vamos começar, então, a nossa primeira palestra sobre o Livro do Céu, o livro diário autobiográfico da serva de Deus, Luísa Picarreta. Esse livro tem o título dado pelo próprio Jesus. Deixa eu ver em qual capítulo que está. Se eu anotei aqui. Não importa. O importante é que foi o próprio Jesus, né, que ele batizou o livro da Luísa como o livro do céu. É o reino da divina vontade no meio das criaturas, a volta da criatura para o propósito primordial para o qual ela foi criada por Deus. Né? São 36 volumes, onde estão descritos os colóquios entre Luísa e Jesus sobre a conclusão da oração do Pai Nosso, que nada mais é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? E venha o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente já sabe um pouco sobre a Luísa. A Luísa, ela viveu, né, plenamente essa santidade. Tanto a santidade humana primeiro, como também a santidade da divina vontade. Então, ela completou em sua vida aquilo que ela aprendeu. Então, a gente precisa ter essa certeza dessa graça de Deus que agiu em Luísa. Né? Então, a gente vai passar para o próximo aqui, slide. O livro do céu, muitos dos que leem as páginas do diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, dizem que tem uma reação inexplicável. Até uma incompreensão, né, do que ela escreveu, de tantas informações, e até uma espécie, às vezes, de repulsa logo no princípio, que dão depois lugar a uma atração quase encantadora. A alma
disposta a receber a luz, é arrebatada pelo mistério encerrado em seus escritos. Revelando-se então gradualmente, pouco a pouco, enquanto você está lendo, esta luz realmente dá à alma uma sensação interior de que ela nunca sentiu antes, de que nunca conheceu antes. Esses escritos deixam Deus dentro. Deixam Deus como se estivesse dentro de nós, como quem nos aborda com uma docilidade e pede a nossa abertura. Tem um ponto central em torno do qual tudo gira. Então aqui está dizendo, nessas páginas do livro do céu, parecem tão luminosas que o leitor se sente como se estivesse sendo despido, incapaz de escapar da vista de um Deus todo-poderoso que nos implora uma resposta sincera e livre. Deus surge como um pai que enlouquece ao ver as suas criaturas ainda tão longe de exercer plenamente os seus direitos como seus filhos. Então, é muito importante a gente compreender a ação de Deus. Quem é Deus? Quem é esse Pai? O que Ele espera de nós? O que Ele busca de cada um de nós, Então, a gente tem que entender que Ele quer uma união conosco. Esse Pai, Ele deseja, através desse livro da Luísa, expor plenamente o seu coração de pai, o seu coração amoroso, a sua dor, por ele não ver que nós estamos vivenciando o projeto que ele tem de felicidade para nós. O homem, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não se vê como imagem e semelhança de Deus, porque Deus é perfeito. Então a gente, quando ouve, ele nos criou a sua imagem e semelhança, muitos de nós ficamos assim, não dá para entender como o ser humano então é tão grotesco, tão animal, tão diferente, do Pai, que é tão bondoso, que é tão benevolente, um Deus que deu o céu, olha o céu, que esplendor que o céu é, de exagero de beleza, que não tem fim, um infinito tão grande, o oceano. Quando a gente vai contemplar o oceano, a gente não consegue compreender o tamanho, de quanto que é infinito, A gente não consegue dimensionar essa infinitude da bondade de Deus ao criar tudo que Ele criou. O sol, o sol todos os dias se levanta, todos os dias amanhece, e todos os dias nos alimenta com a luz. A nutrição vem das plantas, também é tudo derivado da ação do sol sobre a terra, da iluminação do sol, da energia solar. Nós também somos alimentados por essa energia solar que nos vitaliza, que nos traz saúde. Então, a gente fica imaginando um Deus que cuida de tudo, E ele vai falar isso no livro do céu constantemente, que ele criou esse local para a gente viver, para que a gente possa viver, e aí ele vem morar dentro de nós enquanto nós estamos aqui. Tem uma cena que a Luísa fala assim, o Senhor quer estar dentro de mim, mas eu queria estar dentro do Senhor, Eu também queria estar dentro de ti. Aí Jesus fala para ela assim, calma, enquanto agora, nesse instante em que você está viva na terra, eu vivo dentro de você, na casa que eu fiz para você, que é a terra. Depois, quando você morrer, você vai vir para a minha casa. E aqui na minha casa, aí você vai estar morando nos meus domínios, dentro de mim. Então, eu achei muito bonito isso, Então, enquanto nós estamos aqui na terra, Deus mora dentro de nós. E a gente precisa aceitá-lo, porque Ele não vai invadir, Ele respeita a nossa liberdade, apesar de que Ele já coloca dentro de nós, essa ação do Espírito Santo, que é essa unção dele, que Ele coloca dentro de cada ser humano, principalmente quando é batizado. Logo quando a gente é criança, os nossos pais nos levam, confirmando que eles desejam que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, mas independente, do pai e a mãe nos levar para nós sermos guiados pelo Espírito Santo,
né? Deus ele não deixa que as outras almas que não foram batizadas fiquem sem essa ação do Espírito Santo, né? Ele fica ainda disponível e a criança que acabou de nascer inocente, ela tem já o conhecimento primordial que Deus deu para ela. Jesus fala que todo ser humano, quando nasce, já nasce nessa condição da divina vontade, né? Puro, pronto para poder vivenciar o processo de voltar a Deus, né? De ter esse encontro com Deus. Então, o ser humano, ele consegue a união com Deus. O batismo, que a Igreja Católica, a nossa igreja, ela nos conferiu, é uma graça santificante muito grande, que foi pelo fato de nossos pais, com sua própria vontade e liberdade, nos entregar para Deus e dizer: nós consentimos para que o Senhor entre na vida do nosso filho e esse filho possa vivenciar como seu filho, seja como seu filho. Então é um presente de Deus o batismo que nós recebemos. É uma graça imensa. E quando o pai e a mãe, eles não têm esse entendimento, essa consciência de educar os seus filhos, né? E eles não levam a criança para batizar, que são de outras religiões, tem outras formas, de outros caminhos, de outras religiões, que esperam, que vão educando a criança do mesmo jeito, para um bem, né? Tem pais que se interessam de uma forma ou de outra, independente da religião onde está, né? A gente respeita todas as religiões, né? O livro do céu, a gente é universal, tem essa função de levar a todos a verdade. Então, a gente respeita, a gente não pode dizer que só nós católicos temos o céu porque nós temos os sacramentos. Não, isso Jesus ele deixa muito claro que ele está para todos, que ele veio para todos os seres humanos. Então, a gente na nossa Igreja Católica estamos abrindo nosso coração ao ecumenismo, porque nós temos que reconhecer que Deus ele está em todo lugar e de todas as formas ele se comunica com os seus filhos. Então, independente se uma criança não foi batizada, ela tem todo o cuidado do próprio Deus, que também lhe deu um anjo da guarda, né? E lhe deu a companhia também do Espírito Santo, que está em todo lugar, que ele ama, como a gente sabe, ele é um vento suave que sopra onde quer, né? E aquele que se abre a ele recebe. Então, e Deus fala assim: eu me deixo encontrar aquele que quer me encontrar, né? É um Deus que se deixa encontrar. A palavra de Deus é clara. Eu não sou muito boa em trazer as citações bíblicas, eu peço perdão por isso. Aí você poderia falar assim: você deveria ter preparado as citações bíblicas. Mas eu acredito que são chaves, são palavras-chave, que o Deus é um Deus que se deixa encontrar. Então, é verdade, né? Está claro, a gente lembra dessa citação por nós mesmos. A gente não precisa pegar e consultar a Bíblia nesse instante para falar sobre isso. A gente sabe que Deus é um Deus que se deixa encontrar para qualquer pessoa que esteja na face da terra, desde que tenha sido dada vida a esse ser, né? Então, o homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia encontrar a unidade do oceano, né? O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca, espiritual, progressiva, pelo relacionamento da personalidade com Deus. Ao atingir de um modo crescente a natureza divina por meio de uma conformidade inteligente, buscada de todo o seu coração à vontade divina, né? Uma conformidade. Então, qualquer ser humano consegue penetrar, né, no entendimento da vontade de Deus, porque ela está em todo lugar. Nós estamos na casa que Ele nos fez. Então, tudo o que nós temos aqui foi Ele quem permitiu existir, né? Nós reconhecemos Ele como nosso Criador, reconhecemos como Criador de tudo, do universo, da Terra. Então, a gente sabe que a gente está no ambiente dele. Nós, por nós mesmos, qualquer ser humano vai ligar os pontos e vai... Não, eu estou no local onde realmente existe uma lei, uma ordem, e eu preciso me adaptar a essa lei. Eu não sou assim, não posso começar e fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser. Tenho toda uma regra de como conviver em sociedade. E então a gente pensa assim: não, mas foram os seres humanos que organizaram essa regra. Não, isso já existe, né, na natureza. A gente depende do ar que nós respiramos, nós dependemos dos pais que nós temos
Então, tudo a gente começa a compreender que nós temos uma vontade de Deus que está ao nosso redor, que nós vivemos num universo onde tem um ser que controla tudo isso. Né? A gente sabe que se o sol se levanta todos os dias, que tem um horário certinho para acontecer isso, né? Que o ser humano observou, que não foi o ser humano quem definiu tudo isso, que o ser humano observou e entendeu que acontece dessa forma. Então, o ser humano começa a compreender, todos os seres humanos, filhos criados por Deus, começam a compreender que a humanidade, ela foi observando a realidade ao seu redor e se adaptando a isso e estudando isso. Então, quando a gente fala para os nossos filhos, todos os dias levanta, isso às vezes nem precisa falar. O próprio filho, a gente nunca chega no nosso filho assim, de hoje agora é à noite, amanhã é de manhã. Não, eles mesmos já vão pouco a pouco compreendendo, né, que tem toda uma realidade que a gente não tem como mudar, não tem como mudar. O dia e a noite vão acontecer sem que o homem possa fazer absolutamente nada para se contrapor a isso. Então nós temos essa consciência de que nós temos uma vontade que rege esse mundo, né? Uma vontade divina que rege esse mundo, e nós não podemos mudar essa realidade. Nós não podemos fazer nada que possa mudar as coisas da ordem que elas estão, porque não somos nós quem controlamos. Então, isso já é um fato muito importante que se tem que entender, que Jesus vai deixar muito claro para a gente no livro do céu, sobre essa conformidade com a vontade de Deus, nesse departamento de que você sabe que você não pode mudar nada, né? Está aí, e aí não tem como você se revoltar contra isso, você não tem como mudar essa realidade, né? Das leis físicas, biológicas e humanas. Não tem muita coisa que nós sabemos das leis naturais, a gente não pode influenciar. A gente sabe disso, ponto final, né? Uma relação com Deus é uma relação tão sublime que só pode existir entre duas pessoas, né? E esse conceito é mantido à parte da nossa personalidade, né? E o conceito da beleza pode existir sem a personalidade, mas o conceito da bondade divina só é compreensível em relação à personalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. Então, é o fato de ser pessoal, né? De você ter essa consciência, essa mente que compreende, que entende, né? Sobre esse relacionamento de você conviver com alguém. E essa união de convivência com Deus é a mesma coisa de uma convivência que você tem com uma pessoa que você conhece, com seu pai, com sua mãe, aonde tem um dar e receber constante. Então isso é importante a gente compreender, e é isso justamente muito sério que acontece no livro do céu, né? Em que Deus vai reclamar de que nós o esquecemos. Então ele é seu pai, que ele além de estar triste por causa de ver suas criaturas que estão tão longe de exercer plenamente os seus direitos como seus filhos, o mais triste é que ele também perdeu os direitos dele. Então Deus, ele vai muitas vezes, né? Jesus vai falar com a Luísa muitas vezes o quanto que o ser humano esqueceu dele, que o ser humano não o ama, que o ser humano, né, se esqueceu, simplesmente ignora que Deus está lá, né? Que ele precisa de um relacionamento continue conosco, de que ele quer esse relacionamento. Não é que ele precisa, mas que ele quer esse relacionamento, que é justo, né? Que o ser humano receba e agradeça. Que tem um ser, uma pessoa que está proporcionando todas essas coisas e que é ridículo o ser humano não reconhecer e não se voltar, né, para poder dentro de si encontrar essa verdade que está dentro de si próprio. A pessoa sabe, não tem como ela evitar, né, de não saber disso. Ela é como Jesus mesmo disse, que Maria ensinou para ele, né? Que a mãe dele falou assim para ele assim: quem é Deus? Deus é o amor que eu sinto por você. Você não vê esse amor, mas você sente. Então, é muito legal, né? Essa fala de Jesus. Então, é o amor, é Nossa Senhora quem falou. É o amor que eu sinto por você, meu filho. Você não vê, né? Mas você sente. Então, Deus, ele tem essa realidade.
Nós vemos o amor de Deus, né, no fato do sol nascer todos os dias, no fato da gente dormir e acordar e continuar respirando enquanto a gente dorme e continuar respirando após acordar, né? E podemos abrir os olhos e levantar da nossa cama e fazer as coisas. Ou você que não levanta da cama e fica na cama, mas o fato de você levantar, de abrir os olhos, né? De você sentir que você está respirando, de que você ainda está na terra. Então, tudo isso é fruto de uma vontade soberana de um Deus que quer ser reconhecido. Então, o livro do céu vai trazer essa realidade também, é muito importante, né, que a gente vai compreendendo esse amor de Deus. Então, vamos lá, tem mais assim, vamos, né? E até mesmo a beleza e a verdade não teriam esperança de sobrevivência se não fossem atributos de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus repleto de amor. Não podemos entender inteiramente como Deus pode ser primordial, imutável, todo-poderoso e perfeito, e ao mesmo tempo estar cercado por um universo sempre em mudança e aparentemente limitado por leis naturais. Um universo em evolução tem imperfeições relativas. Contudo, podemos conhecer tal verdade na nossa própria experiência pessoal, desde que mantenhamos todos a identidade da personalidade e a unidade da vontade, a despeito das mudanças constantes, não apenas em nós próprios, mas também no nosso ambiente. Então a gente percebe que a gente pode conhecer essas verdades, né, que nós sabemos que já estão unidas a nós pela inteligência que Deus nos colocou, porque quando Ele nos criou, Ele soprou sobre nós o Espírito, né, esse Espírito Santo, essa ação do Espírito agindo em nós, né? Nossa alma, ela é o local que como Jesus disse, a alma, ela é o local aonde Deus habita dentro de nós e colocou em nós essa inteligência racional para a gente reconhecer, né, com os nossos atributos humanos, termos essa possibilidade de conviver com os atributos divinos de Deus, né, de reconhecer os atributos divinos, reconhecer a bondade de Deus, a beleza de Deus, das coisas que Ele faz, que são bonitas, a própria beleza da criatura humana, a perfeição de como Deus nos criou, o corpo humano é perfeito, a ordem que Deus fez as coisas. Então, Ele nos deu, quando Ele nos criou, Ele nos deu capacidade de Deus, né? Nós somos capazes de Deus. O homem é capaz de Deus, conforme o capítulo 1 do Catecismo da Igreja Católica, aonde fala: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus, à união com Deus. Este convite de Deus dirige ao homem para dialogar com Ele. Começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então, todas essas verdades que nós sabemos da nossa igreja, né, vão nos indicar essa verdade de que nós podemos relacionar-se com Deus, que Ele nos criou para essa finalidade, né? E Ele vai falar no livro do céu várias e várias vezes, a gente vai entrar nesses trechos onde Ele fala que nós fomos criados para ser a residência dEle, né, para que Ele possa morar dentro de nós aqui na terra. E depois nós morrendo, como eu já disse, Ele disse a Luísa, como eu já falei, nós iremos morar lá nele, com Ele. Mas primeiro Ele vem morar em nós, com a gente, mas em nós. Nós somos uma alma onde Deus habita dentro de nós. Mas Ele está dentro de nós, pode ser que Ele esteja lá, totalmente, como Ele disse, dentro do centro da alma, como a Santa Teresa d'Ávila diz, que o ser humano tem uma alma, e que a alma é como se fosse um castelo, e que tem 7 moradas dentro desse castelo, 7 mansões, né, desse castelo. E esse castelo da alma, que ela disse, tem o centro, né, do centro do universo que está dentro de cada um de nós, onde nós temos acesso a esse centro, que é o céu, onde Deus está no seu trono. É lindo, né, a história
do castelo interior da alma. E nós temos que caminhar por 7 moradas, 7 portas que vão ser abertas, né, em 7 processos progressivos em que nós iremos nos encaminhar para o conhecimento de Deus, para que nós possamos conhecê-lo plenamente e podemos até vê-lo, né? Então, esse processo acontece em vida, né, aqui na Terra, tá? Pós-vida, a gente pode continuar no purgatório, para quem não conseguiu terminar esse processo de relacionamento com Deus aqui, termina no purgatório, né? Que são aí um local especial, tem várias mansões também, né? Tem vários, né, departamentos. O purgatório, a gente não sabe se tem 7 departamentos, quantos tem, aonde o ser humano vai passar por vários processos para entender Deus, para conhecer Deus, né? E lá é um local muito ruim, como a gente sabe, é um local que ele disse a Santa Faustina que é um local que a justiça exige que tenha, que a justiça exige que o ser humano experiencie, né, tudo o que é necessário para poder compreender Deus em sua plenitude e ter o relacionamento com Deus como precisa ter. Então, é um local de tormentos por causa da saudade de Deus que a pessoa sente. Então, lá, enquanto ela está nesse local, ela está esperando para ser admitida, né? E depende muito do progresso interior dela, pessoal dela. Então, não é assim. Aí tem, por exemplo, pessoas que em vida reconheceram no final de suas vidas que Deus, ele é o soberano e aceitam a salvação dada por Jesus Cristo, aceitam o perdão de Jesus. Mas só que aí Jesus, ele dá o decreto para essa alma de que ela vai ficar até o juízo final, lá nesse local, para aprender sobre Deus, porque ela, durante a vida, ela, né, não amou ninguém, nem a si própria. Então, ela precisa fazer todo esse processo após a vida, após a morte, né? Após a morte, para poder fazer esse processo até encontrar. Então, Deus, às vezes, ele vai permitir que essa pessoa fique lá até o juízo final. Um decreto que ele dá para o bem daquela alma. Mas tem situações que a gente também já viu do purgatório em que nós, os vivos, podemos interceder pelas almas do purgatório que estão passando por esse processo lá, né? Se nós intercedermos, elas podem alcançar mais rápido a visão beatífica. Então, isso é um processo de um mistério de Deus muito infinito, de uma bondade de Deus muito grande, né? Que utiliza, né, do nosso amor, que ele transborda, nosso amor por Deus transborda num grau tão grande que vale para nós e vale para quem está lá, né? Então, e Deus infinitamente bondoso, misericordioso, aceita a nossa intercessão pela alma de um ente querido e leva esse ente querido mais rápido para poder passar por esse momento. Às vezes, por quê? Porque o vivo, quando ele está rezando pelo seu ente querido, muitas vezes acontece um processo de perdão. Que o pai, por exemplo, o filho que está rezando pelo pai que morreu, né, foi muito humilhado pelo pai. A educação que o pai deu não foi aquela educação boa que o filho merecia. Então, essa pessoa, ela está aqui rezando. E nesse processo de ela estar rezando pelo pai, Deus reconhece o perdão que essa pessoa em vida está dando para o pai. Então, o pai, ele sente essa força desse perdão lá no purgatório. E aí ele se perdoa também. E aí ele avança para frente, né, no processo de chegar mais próximo da entrada ao céu novamente. Ou então, a partir desse perdão que ele recebe, Deus pode admiti-lo já como libertado do purgatório. Então, tem muitos mistérios que a gente já sabe, que Deus revela aí para as nossas místicas, que a gente pode, né, aprofundar mais sobre esse tema do purgatório. Mas é muito interessante o progresso que Deus faz para poder as nossas almas alcançá-lo. Né, o que é o principal objetivo é a gente voltar para viver em Deus. Aqui ele nos dá a oportunidade de viver em nós e depois ele quer que nós vivamos nele. E para chegar até essa realidade dessa evolução espiritual, tem esse processo todo do purgatório que também é muito importante.
é um processo de purificação. Purgar-se é você ser purificado, né? Para que você possa encontrar-se com Deus, estando com a alma totalmente amante, né? De uma alma que deseja Deus mais do que tudo e que tem a possibilidade de entrar com as vestes purificadas, com a sua alma purificada, translúcida à presença do nosso Deus. Então é muito bonito, né? Todo o mistério da nossa doutrina católica, todos os conhecimentos que nós temos. Então, o livro do céu não vai atrapalhar o progresso da doutrina católica em si, todo o entendimento do que nós já estudamos na doutrina católica. O livro do céu só vai ajustar e nos responder mais perguntas, nos tirar mais dúvidas, né? E outros livros que a gente possa utilizar também para compreender Deus e né, que são livros também que podem nos indicar esse caminho da compreensão. O nosso Pai, ele não faz nada que cause dor ou arrependimento, ele é imutável e perfeito, né? Ele não tem nada que ele faça que nos prejudique a ordem do universo. Ele só trabalha em fim de trazer a felicidade para nós. O Alisson, vai em outro lugar primeiro, depois você vai aqui. Então vocês vão ouvir um barulhinho aqui do meu filho, mas não tem problema não. Então ele não faz nada que cause dor ou arrependimento subsequente. Mas nós que somos, né, os nossos seus filhos, temos vontade, né, somos criaturas com livre-arbítrio. Né? A gente vai falar sobre isso, sobre sermos criaturas volitivas. Então, essa volição, que é a vontade em ação, a gente vai estudar, fazer uma palestra só sobre a vontade. O que quer dizer a vontade do ser humano? Como que acontece esse processo, né, da nossa vontade? Como funciona para a gente poder aceitar uma verdade? Né? Como que para a gente aceitar um caminho, para a gente escolher, fazer uma escolha? Qual é o processo gradativo que acontece? São vários passos para que o ser humano consiga alcançar uma escolha, definir um caminho, e depois que ele define qual caminho ele quer seguir, aí ele coloca em ação esse caminho, né? E vai aprender como fazer esse caminho se manifestar em sua vida. Então aí vai ser com os atos. E aí Jesus vai explicar como que funciona a vida na divina vontade depois que você escolheu por ela, né? Que aí você vai viver os atos para Deus, os atos divinos, unidos com os atos de Deus e ser o co-criador com Deus, né? Ser co-redentor com Deus e ser co-santificador com Deus, né? Trabalhando com Deus. Depois que você se une à vontade divina e vive o dom da divina vontade plenamente, toma posse do dom, você não é mais sozinho, você agora age em unidade plena com Deus e em vida você se torna uma alma co-criadora junto com o Criador. Então a gente vai compreender que o livro do céu vai trazer todas essas verdades, todo esse entendimento de evolução espiritual que acontece na alma. Amém? Então, nós que somos criaturas volitivas, planejadas por Deus para que tenhamos vontade e liberdade para poder, né, amá-lo, porque é muito importante o livre-arbítrio, que é a liberdade que ele não vai tirar, é uma dádiva dada para nós, que ele nunca vai tirar de nós. Isso ele fala para Luísa bastante, né? Feitos com suas, né, personalidade, pela sua personalidade criadora no universo, tá? E pela própria escolha de nós, algumas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, né? Ele vendo essa realidade, ele aceitando e permitindo essa realidade que nós temos livre-arbítrio, ele nunca faz nada errado, mesmo quando ele fez seres com livre-arbítrio, tá? Isso que eu quero dizer, isso que eu quero resumir. Todavia, o Pai não comete nenhum erro, nem abrigue arrependimentos ou experimente o pesar. Ele é um ser que tem uma afeição de pai por nós. E o seu coração fica pesaroso, né? Sem dúvida, quando os seus filhos falham em atingir os níveis espirituais que seriam capazes de alcançar. Principalmente essa união com ele, né? Aquilo que a gente já estava falando, o ser humano foi criado para ser morada divina.
Então ele enlouquece ao ver suas criaturas ainda tão longe de exercer plenamente seus direitos como filhos. Então ele fica muito triste. E Jesus vai falar isso milhares de vezes, tá? No livro do céu. É um dos maiores lamentos do livro do céu. É justamente esse. Jesus vai falar muitas e muitas vezes o quanto ele quer os filhos de volta, o quanto ele veio buscar os filhos, o que ele trabalhou para que isso acontecesse. Ele só veio para a terra para essa finalidade, para poder, né, nos mostrar que ele nos ama. Então, a cruz simboliza esse sinal, né, para a gente poder lembrar de que ele nos ama. Né? Ninguém te ama como eu. Olha o que eu fiz por você. Olha o que eu sou capaz de fazer. Então, tem todo um mistério em volta do sacrifício de Cristo na cruz, que a gente fala constantemente nas nossas lives aqui da Quaresma, a gente tem falado, né? Nossas meditações aqui que nós colocamos no nosso canal, a gente fala constantemente sobre esse amor de Deus, sobre essa entrega de Jesus na cruz, o quanto simbolizou, né, da sua vontade de atrair-nos para reconhecermos o amor dele. Então, é um pai que vem constantemente vindo até nós para poder mostrar, e chegou ao ponto de se encarnar materialmente para poder realizar essa graça, de nos mostrar o quanto ele nos ama. Né? E o quanto que ele ainda nos ensinou através da vida de Jesus e de Maria, né? Deu-nos um modelo de como um ser pode viver humanamente em união plena com Deus, né? Maria, ela viveu esse exemplo, Jesus viveu. Então, é muito importante o que Jesus fala sobre a vida dele humana na Terra e sobre o que fala da vida humana de Maria na Terra, porque justamente é o entendimento que a gente precisa entender, que ele nos deu tipo um manual de vida para que a gente possa saber como fazer para poder encontrar-se com Deus e viver essa vida igual, essa vida de Jesus igual a de Jesus, essa vida de viver na divina vontade plenamente, de união plena. Então a gente vai compreender como é essa vida de Jesus. Isso ele vai falar muito no livro do céu, né? Então é muito legal essa parte. Então, a infinita bondade de Deus está além da compreensão da mente, nossa mente finita, né? Nossa mente limitada do tempo. Por isso aqui deve haver sempre uma força de contraste com o mal comparativo, né? Que é o pecado, para a exibição efetiva de todas as fases da bondade relativa. A perfeição da bondade divina pode ser discernida pela intuição mortal imperfeita, apenas porque ela se destaca por contraste da imperfeição relativa das relações entre o tempo e a matéria nos movimentos do espaço. Aí você vai me dizer, Aline, então o pecado, o mal que acontece foi permitido para essa finalidade? Para que nós podemos fazer esse contraste? Pode ser que sim. Né? A gente sabe que Deus ele é infinito, a sua bondade é tão misericordiosa, a gente já comentou aqui também nas nossas lives, que é um milagre muito grande, um mistério muito grande, que Deus permitiu o mal na Terra. A gente sabe que ele controla tudo, né? A gente não tem como falar que não. Como que ele não controla o livre-arbítrio de um anjo? Né? Ele poderia ter trancado Lúcifer. Ele poderia ter trancado Lúcifer num lugar, todos os demônios, e nunca chegarmos a conhecer o mal. Mas ele não quis fazer isso. Então a gente, pela sua misericórdia, a gente compreende que ele permitiu. E a gente não tem problema com isso. A gente aceita essa realidade. Sempre estou falando aqui, a gente aceita, né, que foi permitido essa realidade, esse teste de Adão que foi dado a Adão, para a gente poder, o teste de Adão era justamente esse, né, que a Nossa Senhora vai dizer no livro dela, do livro, né, de Maria, que é os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, que também é um livro que a gente pode considerar como anexo ao livro do céu, que foi ditado pela própria Maria, né, que viveu na Divina Vontade, e ela conta a sua história de vida na Divina Vontade, ela conta tudo. E ela vai explicar que ela fez diferente de Adão. Adão, ele rejeitou a vontade de Deus, né, desobedecendo naquele momento. E essa queda a gente vai explicar também, fazer uma palestra só sobre Adão, explicando tudo como foi. Então a gente vai compreender também, né, vai compreender também sobre Lúcifer,
né? Tem um livro que a gente já leu aqui, que ajuda você a entender, se você já quiser ler o livro, que é a história do mundo angélico, vai contar a história de Lúcifer, como Deus revelou, né? Que é um padre que publicou esse livro, que é o padre José Almeida Forteia. Então, como Deus, né, indicou para nós da nossa igreja, que nós temos os livros inspirados pelo Espírito Santo, né, que são plenamente inspirados pelo Espírito Santo. Então, a gente tendo essa graça de ter esses conteúdos, a gente pode compreender toda essa história, que é muito importante, para a gente poder entender, né, o que atrapalhou o projeto de Deus. Mas vamos passar para frente, né, sobre o entendimento do livro do céu. Então, com a ajuda do livro do céu, o próprio Espírito Santo deseja ardentemente fazer de si mesmo o guia da nossa vida diária, para torná-la absolutamente normal, ou melhor, divina. E responder a este apelo é deixar de ser possuído por Deus em tudo, é deixar-se ser possuído por Deus em tudo e viver a santidade das santidades, que é sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Então, a gente vai entendendo que esses conteúdos do livro do céu parecem que vão trazer Deus para morar dentro de nós, né? Que ele vai explicar isso, eu quero morar dentro de vocês, e vai repetir muitas e muitas vezes isso, né? Então, se você está acostumado com o Evangelho de João, né, em que tem várias vezes Jesus repetindo alguns mesmos conceitos, então a gente vai entender o quanto que Deus ele é tão bondoso e tão calmo para explicar, né, para Luísa e para nós no livro do céu, como ele também era calmo para explicar para os seus apóstolos sobre, né, tudo. E nós temos o livro da Valtorta, que nós estamos lendo aqui, que mostra como Jesus conversava com os discípulos e ensinava os discípulos, né, que com mais detalhes conta a vida oculta de Jesus, né? Tem um livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo próprio Jesus, a monja Maria Cecília Abade, que também vai contar a vida íntima e oculta de Jesus, tudo o que ele fez durante todos os seus 33 anos, durante toda a vida dele, onde que ele ficou, aonde que ele ficava, os locais onde ele ia, né? E o que ele fazia. Então, como ele vivia. Então, mostra claramente que Jesus, ele era muito humano, muito simples, ilimitado enquanto ele estava aqui, em direção, ele não utilizou nenhum poder divino enquanto estava na Terra, além dos momentos que apareceu, né? Alguns momentos, uns flashes, que foi no momento em que o Pai o reconheceu, né, no batismo de João Batista, somente esses momentos, na transfiguração, tá? Que ele apareceu glorificado aos apóstolos, e o momento, né, que ele estava na cruz, em que a terra tremeu. Então teve algumas manifestações poucas, né, que se ouviu. No João Batista foi quando o Pai, né, falou com a voz e eles ouviram, né, e o João Batista ouviu. Eis o meu filho muito amado, escutai, né, e tal. E apontou o filho. Então foi uma manifestação de Deus divina em função de Jesus, para poder testemunhar em favor do seu filho. Aí depois, de novo, na transfiguração, Deus se manifestando novamente, falando aos apóstolos, né? Eis o meu filho muito amado, escutai. Né? E depois, no momento da cruz, em que ele estava na cruz, que o véu se rasgou, a terra tremeu, então manifestou-se uma ação divina em prol de Jesus. E só manifestou para alguns na ressurreição. Aí Jesus ressuscitado apareceu para alguns dos seus apóstolos e discípulos, né, que tinham a disposição espiritual para vê-lo glorificado espiritualmente. Então não foi todas as pessoas que viram Jesus ressuscitado, foram só aqueles que ele disponibilizou, que foram os seus discípulos, apóstolos e discípulos, não foram só os 12. Teve muitos outros discípulos. Tem uma quantidade que a igreja sabe de pessoas que naquela época estavam presentes no momento em que Jesus apareceu para uma grande multidão ressuscitada. Então, foram pouquíssimas, Jesus ele deixa claro que foram pouquíssimas manifestações de ordem divina, de ordem realmente divina,
né, da sua divindade na terra. Aí você vai me perguntar, mas e as curas? Né? E a multiplicação de pães, isso não é uma manifestação divina? Então, Jesus ele deixa claro que essas curas, né, esses sinais, são sinais que nós também podemos realizar espiritualmente. Então, não é tão diferente, não é tão manifestação divina, né, da sua divindade. É uma manifestação espiritual, claro, não tem dúvida, né? Mas espetacular, extraordinária, mas que também foi dado aos próprios apóstolos essa realidade, né? Que depende muito da fé da pessoa que está sendo curada. Então, aí você me fala, mas ele ressuscitou os mortos. Ninguém ressuscitou. Não, tem pessoas humanas, pecadoras, que também, através da fé, tocaram em pessoas e ressuscitaram pessoas. Então não é só Jesus quem faz isso. Pessoas como nós também podemos ressuscitar pessoas pelo poder de Deus. É um poder de Deus, mas que não revela que a pessoa que fez isso é Deus. Entenderam? Então, se você vai e toca em alguém e ora, aquela pessoa é curada, é o poder de Deus. Mas só que você sabe que você não é Deus. Então, aconteceu a mesma coisa com Jesus. Ele realizou aqueles milagres como um ser humano normal. Então, a gente precisa compreender isso. Então, ele vai falar no livro do céu que as manifestações da sua divindade aconteceram poucas vezes, onde Deus é quem deu testemunho em favor de Jesus, em algumas poucas vezes. Então, ele vai explicar isso no livro do céu. Então, se tiver algum livro apócrifo ou herético que vai falar que Jesus fez outras coisas, que aconteceu, que Jesus... Ah, Aline, mas ele andou sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. Então, vai mostrar, então, claramente coisas assim que a gente vai perceber, né? Que isso é uma coisa da fé, que é um poder divino e tal, um sinal, né, de uma evolução espiritual que aconteceu naquela pessoa humanamente, de ordem humana, mas que é por poder e influência divina, mas que não quer dizer que aquela pessoa é Deus. Então, se Jesus andou sobre as... Ah, mas ele acalmou, ele tinha poder sobre as águas, ele acalmou a tempestade. Então, também é fé. Ele também utilizou pedindo ao Pai pela oração. Então, a gente pode acalmar também. Nossa Senhora também acalmou. Na história da misticidade de Deus, ela também fez esse milagre de acalmar a tempestade. E foi por fé, foi por oração. Então, quem fez a obra foi Deus. Não foi Nossa Senhora e nem foi Jesus, né? Foi Deus quem fez através dessa evolução espiritual em que você, unido com a vontade de Deus, você tem a mesma vontade de Deus unido, você fala, faça-se, e aí os elementos te obedecem. Mas, na verdade, não é que estão te obedecendo, estão obedecendo Deus que habita em você, porque você está em união plena com Deus. Então, aí a gente vai compreender a santidade da vida de Jesus por causa disso, que ele nos deu esse exemplo da santidade que nós também podemos ter como filhos de Deus, humanos como somos, tão limitados e finitos como nós somos. Então, ele, na sua limitação finita de homem, 100% homem, ele deu exemplo, né, para nós de uma santidade que nós podemos viver igualzinho ele viveu. Nossa Senhora deu-nos um exemplo, né, de uma santidade que nós podemos viver como ela também viveu, sendo humanos. Então, é muito interessante a gente entender todo esse entendimento. O livro do céu vai trazer essa verdade pra gente, tá bom? Vamos lá. Esses escritos da Luísa, né, nos ajudam a transmitir uma compreensão bem profunda, né, e simples ao mesmo tempo, e referente a esse conteúdo da vontade de Deus, né, de você buscar essa felicidade, dessa santidade que Deus está propondo para a gente, né? De viver com os direitos dos filhos, né? Por sua vez, o Espírito Santo, que deseja ardentemente, né, ser o nosso guia para nos instruir dia a dia, para a gente poder todos os dias rezar de manhã, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e louvores neste dia todo. Bom dia, Jesus! Seja feita a tua vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade neste dia. Quero, nesse dia, primeiro ato do meu dia, ser um ato de amor à vontade divina. Que o Senhor possa marcar esse dia, então, tem um ato preventivo,
que o Espírito Santo vai pedir para que a gente faça, para que a ação de Deus possa se manifestar e nós estaremos já conectados com Deus pela nossa vontade unida a dele. Então, logo cedo de manhã, a gente faz o ato preventivo que o Espírito Santo nos pede, né? No livro do céu é instruído a Luísa para isso, para que possamos ligar a nossa vida nesse dia, logo que a gente acordou, com a divina vontade, unindo as nossas vontades. Então, tudo que acontecer nesse dia é a sua vontade. Não importa o que acontecer, eu estarei aqui, né, à sua disposição. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, tá? A esse respeito, precisamos lembrar que sobre o livro do céu, precisamos lembrar que eu estou dando essa palestra aqui, mas só que está sendo preparado o livro do céu em forma crítica pelos padres, sacerdotes da Igreja Católica. Então a gente está esperando chegar. Enquanto não chega, a gente está aqui estudando, temos essa capacidade, porque somos alma, né, capazes de Deus, como está escrito no Catecismo da Igreja Católica, né? Então a Igreja não proíbe o leigo de estudar o livro do céu e entender o livro do céu, né? Aqui está o Catecismo da Igreja Católica que prova que nós somos capazes de Deus. Então, quando a gente está aqui dando uma palestra sobre isso, sobre o livro do céu, é porque nós temos capacidade de ler como leigos para isso, porque nós somos almas espirituais que temos capacidade de nos unir e termos comunhão com Deus. Então, a igreja não pode negar as suas próprias verdades. Então, se alguém chegar e disser que essa palestra que eu estou dando, ela não é correta, que eu não deveria ter o direito de falar do livro do céu, essa pessoa está indo contra o catecismo da própria Igreja Católica, tá bom? Então é importante lembrar disso. Aí fala aqui no livro do Sérgio, do padre Sérgio, como que é o nome dele mesmo? Sérgio, fugiu agora o nome dele. É padre Sérgio, ele é lá da Pia Sociedade de Corato da Luísa, né? Ele que escreveu esse livro Santo da Divina Vontade, eu estou utilizando para base da nossa palestra, tá? Então ele fala aqui que a vida da serva de Deus Luísa Picarreta reflete claramente, Sérgio Peregrini, agora eu lembrei, reflete claramente a santidade da qual ela fala em seus escritos. Num certo sentido, na medida em que é possível a uma criatura humana viver a vida dessa santidade, Luísa exemplifica-o completamente. Então, além de Nossa Senhora, de Jesus como um exemplo para a gente poder imitar, temos a Luísa. Mas assim, o que acontece com o fato da extraordinária personalidade da Luísa? Então, Jesus ele deixa muito claro, né, para nós que cada um é um, que cada um tem um desenvolvimento volitivo para poder viver essa santidade. Então, o que ele pediu para Luísa, ele não vai pedir para nós, né? A gente sempre está falando aqui. Não é porque ele pediu para Luísa que ela tem que ficar na cama, que ela tem que né, viver daquele jeito que a gente vai viver. Então, tem todo um entendimento, né? Não é porque a Nossa Senhora viveu no silêncio absoluto e nunca abriu a boca que a gente vai também ser igual a Nossa Senhora. Então, que ela, né, nem aparece muito, que falou pouquíssimas vezes. Então, não é por causa disso que a gente vai imitar, né? Ou então imitar Jesus também, começando a sair por aí e multiplicando pães e tudo mais. Então, a gente tem que compreender que eles têm um exemplo para a gente seguir, uma base de entendimento, né? Jesus ele tem uma base de entendimento que vai nos instruir. Então, ali na Valtorta você pega alguns elementos de Nossa Senhora na Valtorta, no livro da Valtorta, do Evangelho como me foi revelado, tem os exemplos de Nossa Senhora também, umas instruções que ela dá. Na Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, né? A Rainha da Divina Vontade, nós temos uns exemplos, alguns conselhos que eles nos dão. Né? E no livro do céu nós temos a informação plena de Jesus ensinando como uma alma alcança a unidade com o Pai. Então ele dá características, mas ele não vai falar assim, tem que viver igualzinho a mim. Não, ele fala que você pode me imitar nos meus comportamentos diante das situações que acontecer na sua vida. Então ele dá a orientação de que você pode imitá-lo, né? Nas características que ele agiu. Por exemplo, se ele foi manso, se ele foi, né, virtuoso em várias situações, a gente vai ter. Mas no final do livro da Luísa, ele vai mostrar que o que vai principalmente reinar em nós é o amor. Porque o Deus, ele é plenamente amor. Então a gente vai deixar até mesmo de ter fé e esperança. Não vai ter nem precisar ter fé e esperança. Ele vai explicar para a Luísa, eu não tive fé e esperança, porque eu já estava em Deus. Quem está em Deus não tem fé e esperança, porque já está em Deus, não tem por que ter fé e esperança, está em Deus. Então você vai alcançar isso em vida,
se você viver plenamente em posse do dom da divina vontade. E aí ela ficou muito feliz e arrebatada. Uau, eu vou ser amor também. Então tudo que eu fizer é bom, né? Então a gente vai alcançar essa santidade, né? De tudo que você faz. Mesmo que as pessoas de fora julguem que não é bom, não importa. Você sabe que é bom porque só importa que Deus e você sabe. Esse relacionamento com Deus. E você é muito contínuo e é muito claro. Deus, ele claramente mostra para você a vida divina que há dentro de você. Você não tem mais dúvida, né? Mas só que daí tem todas umas características que Deus vai dar durante todo o livro do céu, explicando como você compreender e vivenciar, chegar a esse ponto de vivenciar essa posse do dom da divina vontade. Então, a gente vai passo a passo, gradativamente, né? Já tem muito material no nosso canal que vai ajudar você, né? Mas a gente tem um grupo também de estudo que nós fazemos, né, de pessoas muito abertas, que estão caminhando comigo e que elas já estão entendendo cada vez mais esse dom. Porque tem que entender. A mente nossa tem capacidade de Deus. A nossa inteligência tem capacidade de compreender. Depende de Deus e depende de nós. Claro, Deus ele vai cooperar conosco, mas sempre parte de nós o desejo e sempre vai ter essa evolução, né, dessas 7 camadas, né, 7 moradas da alma que a gente vai penetrar. Todo mundo penetra nessas 7 moradas da alma através desse reconhecimento de Deus. Vai chegar um ponto que você vai chegar na última morada em que você e Deus vão estar cara a cara e você nunca vai ter mais dúvida nenhuma de que você é totalmente filha dele e que você pode acordar todos os dias respirando o ar de Deus, o mesmo ar que Deus está respirando, porque você e ele são a mesma pessoa. Então é muito maravilhoso chegar a esse ponto, mas ninguém fora de você, Jesus deixa muito claro que fora de você ninguém percebe. Isso é muito interessante, porque Deus está em todo lugar. Ele está na terra, ele está em todo lugar e as pessoas não o percebem. Então dentro de você também as pessoas não vão perceber. Aí tem uma coisa na Igreja Católica que ela deixa a gente um pouquinho com problemas de entendimento sobre a santidade, né? Porque ela fala que você tem humanamente, né, demonstrar de dentro de você a santidade. Mas Jesus ele deixa muito claro que a santidade das santidades ela é livre de interesse próprio. Então, ela não tem essa função de mostrar para as pessoas que você é santo. Você não tem essa intenção, você não pode ter essa intenção. Então é muito interessante. Então quando um padre vai instruir sobre a santidade, ele fala, não, a pessoa tem que ser, ela tem que iluminar o lugar onde ela chega. Às vezes não. Mas Jesus iluminava o lugar onde ele chegava. Maria iluminava o lugar onde ele chegava. Todo mundo falou que quando chegava perto da Luísa era iluminação. Depende da disposição de quem conversa com a Luísa. Depende da disposição de quem conversa com Jesus. Porque Jesus ele era odiado, mesmo ele sendo essa pessoa iluminada. Ele era odiadíssimo por várias pessoas, tanto que levaram ele ao sacrifício na cruz. Condenaram ele como um bandido, o pior dos malfeitores. Como que você reconhece que Deus ele é divino, que uma pessoa ela é divina, e você mata o divino, dizendo que ele é o pior dos malfeitores? Então, vocês estão entendendo? Nem todos vão reconhecer. Se alguém reconhecer que você é essa presença de Deus, é uma pessoa que tem disposição, que Deus deu a graça para essa pessoa dela reconhecer. Então, se alguém tem dentro de si a disposição da graça para poder reconhecer a presença de Deus em alguém, essa pessoa vai dizer de mim que eu sou uma pessoa maravilhosa. Agora, uma pessoa que não tem essa disposição da graça, ela vai me chamar como uma pessoa mais horrenda da terra. Ela pode me ver como uma pessoa mais nojenta que existe no mundo, mais terrível, como fizeram com Jesus. Então é muito importante compreender isso e a igreja não instrui dessa forma. Então aí a gente acha, aí aquela conversa que a gente teve ontem na live com as meninas, aí a gente acha que nós somos muito pecadores quando a gente está rezando e vem uns pensamentos negativos em nós. Não quer dizer que a gente é pecador porque a gente está tendo pensamentos negativos. Pode ser o contrário, pode ser porque a gente é muito santo e o demônio vem para poder, né, nos prejudicar a gente a rezar, porque ele sabe que a nossa oração tem um poder tão grande e aí ele vem atrapalhar de todas as formas e Deus permite que ele venha atrapalhar porque
quando ele vem atrapalhar e você continua rezando, você é constante e firme, os méritos que você alcança em prol da justiça divina para as almas pela qual você está rezando é muito grande. Então, Deus permite os ataques dos demônios para uma alma que ela é tão forte assim, para que ela possa ter os méritos da justiça divina. A justiça olha para essa alma e fala, nossa, ela rezou até o fim do terço, mesmo com 1000 demônios ao redor dela. Então, ela merece que eu dê para ela tudo o que ela pediu. Então, não quer dizer que você está tendo maus pensamentos, que você é uma pessoa nojenta, ou só ruim. Então, tem todo esse entendimento, a gente está aqui para trabalhar isso, tá bom? Aí vai falar aqui. Vou passar para frente. Esses escritos deixam Deus dentro de quem os aborda com docilidade e abertura. Eles têm um ponto central em torno do qual tudo gira, a vontade divina. Revela a própria realidade de Deus que é dado gratuitamente à criatura como amor que cria, redime, santifica e a diviniza completamente como co-criadores com Ele. Então a gente já falou bastante sobre isso. Então a gente vai finalizar esse primeiro tópico do livro do céu e depois a gente já vai passar para o próximo. O que Jesus vai falar sobre a sua santidade. Até a próxima. Deus abençoe vocês, estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo.